Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Sobrevivendo na Turquia. O meu convidado de hoje é o Fernando Monteiro, agente de Polícia Federal, classe especial. Com mais de 20 anos de carreira, ele já atua em dezenas de operações em diversos estados do Brasil, incluindo na Amazônia, fronteira de países como a Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e Argentina. Inclusive, atuou também na repressão ao tráfico de pessoas. Muito importante a participação do Fernando aqui, uma expertise de anos de serviço aí na Polícia Federal. Nós vamos falar de tudo mais um pouco a respeito do tráfico. Muito obrigada, Fernando, por aceitar nosso convite e pela sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço, Dani. Um prazer, uma honra. Eu que agradeço o seu convite. Vamos começar definindo o que é o tráfico de pessoas, que ainda tem uma coisa mística na cabeça das pessoas. Como pessoas são vendidas? Qual é a frequência? Quem é vulnerável? Para que fim pessoas são traficadas, Fernando? Olha, o tráfico de pessoas, ele é uma transferência, recrutamento, acolhimento, envio de pessoas, com fins específicos de exploração, explorar essas pessoas. O tráfico de pessoas, ele se dá internamente dentro de um país e pode ser também transnacional. Estamos em tempos de globalização, rede mundial de computadores, internet. Então, o tráfico ele pode ser dentro de um país e internacionalmente. E as principais vítimas desse tráfico de pessoas são as mulheres e crianças. As atividades, ela tem um fim específico, o tráfico de humanos, que é explorar essas pessoas, com o fim de obter alguma vantagem indevida em cima das pessoas, pelo trabalho forçado, pela escravização do sexo, por adoção ilegal de crianças e também pela comercialização de órgãos humanos. Visando isso, que é um crime grave, é um crime contra a humanidade, é um crime contra os direitos humanos, a Organização das Nações Unidas, ela fez o protocolo de Palermo no ano de 2000, para criminalizar esse tipo de conduta. E muitos países aderiram a esse protocolo da ONU, inclusive o Brasil, em 2004, né, para reprimir e evitar esse tipo de crime. Uhum. E é um crime muito rentável, né? Se comparado ao tráfico de drogas, por exemplo, porque a droga, ela vai ser consumida, acabou, tem que refazer aquele processo todo de novo. O ser humano, ele é reutilizável por mais tempo. O tráfico de órgãos humanos, ele é um dos mais lucrativos no mundo. No Brasil é proibido, em poucos países ele é legalizado, mas aí você tem a escravização da mulher, né, a prática de sexo, trabalhos forçados, a adoção ilegal de crianças, quem faz o tráfico de crianças, quem leva a criança para outro país, por exemplo, pega um brasileiro, uma criança brasileira e leva para outro país, ela é remunerada. Agora, a comercialização de órgãos humanos, ela é muito lucrativa. Isso tem no mundo inteiro, a pessoa vende uma córnea, vende um rim, e quando a pessoa é aliciada para esse tipo de crime, você nunca sabe o que vai acontecer. Mais adiante nessa entrevista a gente pode detalhar, mas a pessoa, por exemplo, vai doar uma córnea, você entra numa clínica em outro país, toma anestesia geral, e aí? Você pode tirar um rim seu, pode tirar o fígado, pode tirar as duas córneas, e você pode até vir a falecer. Você não sabe o que vai acontecer. Ela pode receber uma proposta, falar, olha, se eu for ali para o Paraguai, ou se eu for para a Itália, Portugal, eu vou te doar um rim, por exemplo, para um familiar seu. Só que você chega lá, aí você vai receber, por exemplo, R$5.000. Você chega na clínica, chega no outro país, você se interna nessa clínica, ok, você vai receber uma anestesia geral. Acabou. Pode tirar um rim, pode tirar os 2 rins, pode tirar o fígado, córnea, você não sabe o que vai, pode tirar o coração. Então você fica muito vulnerável. As pessoas vítimas do tráfico humano, elas são muito vulneráveis. As mulheres e crianças, principalmente. Então, quem é mais vulnerável? Quem está me assistindo aqui agora falou, será que eu posso ser uma vítima? Sou uma vítima em potencial? Quem está mais vulnerável a esse tipo de crime? Olha, normalmente é a pessoa que tem uma condição socioeconômica inferior.
Por exemplo, se a pessoa vai comercializar um órgão humano dela mesma, ela está precisando de dinheiro, né? A mulher que vai para o exterior, quando ela recebe uma proposta de uma vida melhor, uma vida de luxo, uma vida de conforto, ela está precisando de grana, está sem emprego aqui no país, por exemplo. O que mais deixa as pessoas em vulnerabilidade desse tipo de crime é a condição socioeconômica. São as pessoas mais pobres que sofrem mais. E, via de regra, mulheres e crianças. Tem um fato histórico da humanidade que é a escravização do ser humano. A escravidão foi o primeiro ato de tráfico humano, que você vendia seres humanos. Tá, o Brasil foi fundado sobre a escravidão de mais de 5 milhões de negros africanos. Era compra e venda, né? E a mulher, a mulher negra africana, ela chegava no Brasil para fazer trabalho forçado, que é uma das formas do tráfico humano, que a finalidade dele é explorar a vítima. Além disso, a mulher era abusada sexualmente pelos senhores de engenho, pelos capitães do mato, pelos donos dos escravos, né? Então, as mulheres sofriam duplamente. Agora, eu queria passar para os relatos de operações em que você já participou, por exemplo, aquela do interior de Minas e tudo aquilo mais que você puder falar para a gente, né? Vai ter riqueza de detalhes o tanto quanto o policial puder falar com a gente aí. Ok. Primeiro que eu queria deixar claro aqui que eu não falo em nome do órgão, eu estou trazendo experiência de vida, experiência profissional. Bom, esse caso foi um caso até que eu postei na minha rede social, lá no Instagram, Fernando Monteiro PF. Foi um caso numa cidade do interior de Minas, eu não vou falar o nome da cidade para evitar a exposição e tal. É uma cidade histórica que tem um movimento turístico grande. Então, chegou um caso para a gente, para investigar um crime que estaria acontecendo de tráfico internacional de mulheres. Essas mulheres tinham por destino os países europeus e chegavam lá, se tornavam escravas do sexo. Então chegou denúncia. Nós nos dirigimos até essa cidade, onde estava localizada essa pessoa que fazia essa intermediação, enviava as meninas, mulheres, garotas de programa e tal, e vendia para ela uma ilusão de um mundo melhor lá fora e muito dinheiro. E chegamos nessa cidade, nós recebemos a informação que essa pessoa estaria numa casa noturna, uma boate nessa cidade. E nessa época, numa cidade vizinha também, uma cidade turística, estava acontecendo um encontro de pessoas que têm Harley Davidson, aquela moto. Essa moto é cara. Então, reunia pessoas de classe social, da classe A, B, classe média alta e ricos. Aí nós fomos até essa boate para tentar localizar essa pessoa, essa liderança, a pessoa que estaria intermediando outras mulheres para irem fora do Brasil. E chegamos nessa boate, nós tomamos um susto, porque eu imaginei, falei, bom, vou chegar lá, vou encontrar pessoas simples, mulheres mais simples, mais humildes e tudo. Nós chegamos lá, só tinha mulheres bonitas, e com curso superior, bem vestidas, se expressando muito bem, e nós chegamos, eu mais um colega, e nós chegamos como clientes, trocamos de nome, e com uma roupa paisana e tudo, eu sou cliente e tal, e nós pedimos um drink, e conversávamos com uma, conversávamos com a outra, sentamos na mesa, aí elas vieram, eram muitas mulheres bonitas por causa desse encontro de moto Harley Davidson na cidade vizinha. Elas ficaram estrategicamente nessa cidade, porque era uma boate, né, de garotas de programa. Então nós começamos a entrevistar as meninas, as mulheres, e começamos aí, no meio da conversa, a indagar acerca da possibilidade de ir embora do Brasil, se elas recebiam ofertas de fazer trabalhos fora do Brasil. Elas começaram a falar, foram relaxando e brincando e rindo, todo mundo bebendo, e até que nós chegamos na autora dessa intermediação de tráfico de pessoas para a Europa. Era uma mulher mais velha do que essas meninas, mulheres
tinham em torno aí de 20, 22, 23 anos, 19, não tinha menor de idade, e essa pessoa que intermediava a ida dessas mulheres para a Europa era uma mulher de mais idade, devia ter uns 47, 48 anos. Inclusive, nós entrevistamos ela. E ela nem sabia que a gente era policial. Nós chegamos até a autora desse crime. E também constatamos que essas mulheres, elas vão para a Europa, entram na Europa através de Portugal e Espanha. Espanha tem um alto índice de deportação de brasileiras. A mulher jovem, sozinha, entrando na Europa através da Espanha, possibilidade de ela ser deportada é muito alta. Então, elas vão para Portugal e Espanha. Mas, nesse caso, elas estavam indo para a Itália para serem vítimas de sexo, né? Escravos do sexo. Logo após essa investigação, teve uma reportagem ampla nas TVs abertas, né, falando de vários casos, inclusive desse caso. Você prendeu na mesma noite? Como é que foi isso? Não, aí você faz um relatório depois de inteligência, e isso aí teve outro desencadeamento, né, que eu não posso relatar aqui, porque a investigação ela foi toda sigilosa, isso tem alguns anos, então depois chegou-se à autoria do crime, inclusive no aeroporto, com filmagem, no embarque de mulheres, tal. Isso foi amplamente divulgado por TV aberta. Olha, uma coisa que eu queria perguntar, um pouco mais técnica, né, isso é uma dúvida que eu tenho. Vocês conseguiram enquadrar essas pessoas no tráfico no 149A do Código Penal? Ou vocês particionaram esses crimes? Aí é cárcere privado, aliciamento, agressão, que seja. Se você puder falar, como que foi feito esse caso aí, por exemplo? Eles conseguiram ser enquadrados na 149A? O artigo 149, né? Ele é o predominante, mas tem uma lei também, 13344. Mas aí eu não posso te falar detalhes, porque a nossa parte é investigativa. Eu, como agente federal, eu faço a investigação e formalizo isso em relatório de inteligências, entendeu? A tipificação são várias. Recebimento de vantagem indevida, 1.419. Então, são várias tipificações, várias condutas ilícitas, no caso. Porque a minha ideia é o seguinte, esse crime ainda é tão invisível, né? E se ele não foi enquadrado como tráfico humano, ele vai continuar a ser invisível, porque não vão ter dados suficientes. O que você acha? Os dados são insuficientes de vítimas de tráfico humano e criminosos de tráfico humano. Eu acho que ele continua invisível. Isso aí é um dado que é complexo. Muitas vítimas não denunciam também. E quando a pessoa chega no outro país, eles confiscam o documento dela, ela é pressionada fisicamente e psicologicamente, a pessoa tem a sua liberdade de ir e vir tolhida. Então, é uma situação que, quando você está em outro país, é difícil a investigação, tem que ter o envolvimento da Interpol, tem que ter a denúncia da própria vítima. Muitas vezes, a própria vítima não quer se identificar. Então, isso aí é uma característica de estupro, né? Mulheres vítimas de estupro, de violência sexual, e esse caso engloba isso também, porque a mulher chega no outro país, ela já tem uma vulnerabilidade. Então, no outro país, ela não tem tanto direito assim, porque ela vai como turista. Daqui a um tempo, ela fica ilegal lá. Passa o prazo de turista, ela fica ilegal. Tem seus documentos confiscados. Tem que atuar muito na prevenção. Se vier proposta de facilidades, de vida fácil lá fora, de ganhar um dinheiro, sem uma profissão específica, não vá, porque atrás dessa facilidade vem o crime, vem dificuldades. Entendeu? É a proposta de esclarecimento mesmo da população. O seu canal tem um papel fundamental da gente atuar muito na prevenção. E
Tráfico de pessoas indígenas, isso aqui me chamou muita atenção. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Bom, esse aí foi um fato interessante. No ano de 2003, eu participei da Operação Cobra, Colômbia e Brasil. Eu morei na região amazônica, morei na cidade de Rio Branco, capital do Acre. O Acre faz fronteira com a Bolívia e Peru. E trabalhei também no estado do Amazonas, que aí vem Colômbia e Venezuela. Então, trabalhei nas fronteiras de Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. Na Operação Cobra, lá na fronteira da Colômbia e Venezuela, saiu até na primeira página do Jornal do Brasil, eu fui capa aí da primeira página do Jornal do Brasil, as Farc, Força Armada Revolucionária da Colômbia, um grupo armado da Colômbia que vivia dentro da selva amazônica, eles estavam cooptando índios brasileiros para fazer trabalhos forçados, aí homens, mulheres também indígenas, para fazer trabalhos forçados, trabalhos domésticos, inclusive também até mesmo para sexo, né? Porque aí a mulher lá também, ela era abusada sexualmente, e crianças também. Essa matéria foi feita pela agência Reuters, né, inglesa, que está relatada no Jornal do Brasil de 2003. Ali na fronteira se misturam os crimes de tráfico internacional de entorpecente, do garimpo ilegal, da extração ilegal de madeira e também do contrabando de combustível vindo da Venezuela. Essa fronteira que eu fiquei lá, eu fiquei às margens do Rio Negro, ela é tríplice: Brasil, Colômbia e Venezuela. Então, no garimpo ilegal, por exemplo, dentro do garimpo, tem gente trabalhando na condição análoga de escravo, mulheres cozinhando, lavando, passando, sem EPI, sem carteira assinada, sem direitos, só tendo a obrigação de estar ali, inclusive também prostituição dentro do garimpo ilegal. Então, esses crimes, eles são conectados, interligados entre o outro. E lá é uma fronteira seca, como você disse. Você atravessa o Rio Negro, você já está na Colômbia. Você, mais acima, você atravessa o Rio Negro, você está na Venezuela. Dali você pega o avião para a Europa, por exemplo. Então, esse fato aí foi um fato muito interessante, que foi cooptação pelas forças revolucionárias da Colômbia de indígenas brasileiros, homens, mulheres e crianças de até 8 anos. Isso aí é tráfico de humano, na nossa fronteira. Então, é um tráfico que tem dentro do Brasil, que o tráfico de humano ele ocorre dentro do Estado, e transnacional também, porque ele vai para outro país. Pessoas que vão para outro país para fazer trabalho forçado, vítima de violência sexual, até indígenas, e crianças por uma provável adoção irregular, ilegal e clandestina. Tem aqui o tráfico de crianças nas fronteiras, é isso aí, dos indígenas, ou isso é um outro caso? Isso, na fronteira lá da Colômbia e Venezuela. Ali também atuei na fronteira da Bolívia e Peru. Essa questão das crianças só podem atravessar a fronteira com os pais e tem que estar documentada. Na ausência de um dos cônjuges, tem que ter autorização por escrito do outro, com assinatura reconhecida em cartório. Na ausência dos dois cônjuges, tem que ter autorização judicial. Muitos casos na fronteira de menores de idade atravessando a fronteira com adultos e sem a documentação devida. A gente mandava voltar muito no aeroporto internacional de Rio Branco, lá na fronteira, né, na fronteira seca, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela, muita gente sem documentação, criança de colo. Então, é um possível tráfico de crianças para adoção, né, irregular em outro país. Então, tem que ter a documentação. O Rio de Janeiro tem muitas crianças desaparecidas, muitos casos de crianças desaparecidas. E, muito provavelmente, são vítimas desse tráfico de humanos. Nas fronteiras, é um ponto central, que ali se consuma o crime do tráfico transnacional. A Sejus elaborou um calendário de ações alusivas à Semana Nacional do Tráfico de Pessoas, e principalmente eles falam que a identidade é um dos documentos mais importantes para o exercício da cidadania, facilita o acesso aos serviços públicos e também
significa mais segurança para as nossas crianças e adolescentes, né? É a identidade, a certidão de nascimento, que eu acho a identidade mais importante. O passaporte também, só que muita gente não tem passaporte. O país que participa do Mercosul, basta a identidade civil. A identidade é super importante que ela tenha digital. Cada um de nós temos a própria digital. Então, a carteira de identidade, ela identifica muito mais. Uma certidão de nascimento, por exemplo, chega uma criança, um bebê de colo, uma certidão de nascimento, se está lá um casal, homem e mulher, ou não, fala assim, olha, é meu filho, está aqui a certidão de nascimento. Então, fica difícil comprovar, né? Então, a carteira de identidade é um documento super importante que traz essa questão da digital, da foto, traz mais elementos para ajudar na hora da identificação. Tráfico de pessoas visando o comércio de órgãos humanos. Você deu uma pincelada lá no começo, o que mais você podia falar para a gente a respeito disso? A gente deu uma pincelada e é uma atividade, é um crime, um dos mais rentáveis no mundo, que dá muito dinheiro. A pessoa que é rica, que está cega, ela paga quanto por uma córnea? Não tem preço. E isso movimenta um mercado internacional muito grande. E o Brasil, aí eu vou falar do Brasil, a situação atual, tem milhões de brasileiros numa situação de desemprego. Então, a pessoa desesperada, querendo oferir uma renda, ela vende um rim, vende uma córnea, vende um órgão. Só que, tudo bem, vamos fazer um acordo aqui, olha, por exemplo, vou te comprar um rim. Então, nós vamos para Portugal, ok? Uma clínica clandestina lá, ou França, ou Espanha, ou o Irã. O Irã parece que é legalizado lá, não sei. Então, você chega lá, você entra numa clínica, você fica vulnerável, você vai tomar uma anestesia geral, você não sabe o que vão tirar de você, pode arrancar até o seu coração, e você não voltar mais, você vai perder a sua própria vida. Por ser um crime muito rentável, e essa condição socioeconômica atual, de pós-pandemia, o desemprego muito alto, as pessoas querem conseguir um dinheiro. E tem gente que faz esse tipo de proposta. E as pessoas caem. Por quê? Por uma fraqueza ali. Vou fazer esse negócio, vou ganhar um dinheiro. Só que, além de ser crime grave, crime contra a humanidade, você pode perder sua própria vida. E a pessoa fica ali vulnerável, ela não sabe o que vai acontecer com ela, entendeu? Teve um caso recente no canal, eu acho que às vezes eles fazem um aproveitamento inteiro da vítima, para começar no trabalho de exploração sexual e de repente uma retirada de órgãos se vier a calhar. Um caso, Minas Gerais, interior de Minas, aliás, ele está lá em cima, né? Nas estatísticas de tráfico, é o que diz a ONU. Então, essa moça trabalha no interior de Minas, por trás de um balcão de uma joalheria, numa cidade deste tamanhozinho, eu vou te falar, não vou deixar passar. Entra um rapaz, um Janotinha, com sotaque de São Paulo, lá, uma cidade deste tamanho, você fala um pouquinho diferente, a pessoa, aliás, ela falou, a gente nunca tinha visto aquele homem aqui, né, relógio, Rolex, aquela coisa, um cara muito trabalhado na riqueza, muito chique, ela falou que queria comprar joias e tal, isso foi em 2012, ela falou, pois não, começou a mostrar para ele tudo, de repente para a compra e fala, peraí, você é maravilhosa. Ela tá assim, ai moço, você acha? Olha, tadinho, 16 anos, 17, trabalhando na joalheria. Eu acho que você é absolutamente perfeita. Já pensou em ser modelo? Ela tá assim, não. Eu já pensei. Olha aqui. Não pensou, não, mas aí de repente, quando tem aquele homem, diz que o homem era um sonho, né? De homem para dias. Alto, bonito. E muito bem vestido, um terno muito bem cortado. Ela falou, meu Deus, né? Você não quer ser modelo, não? Aí ela falou, olha, vai ser o seguinte, a gente vai encontrar nessa loja aqui, que ele fez um aluguel lá numa avenida principal. Aí ela foi com uma amiga falou com ela, eu vou com você, porque esse negócio tá muito estranho, entrevista para modelo e tal. Chegando lá, ela disse que parecia mais uma entrevista médica, parecia uma consulta médica.
Diz que ele perguntava, você sabe o seu tipo sanguíneo? Você tem alguma DST? Assim, ué, mas para ser modelo, né? Assim, fotográfico, ela falou que não é de passarela, não, que ela não era muito alta. A ingenuidade da moça, né? Aí tá assim, olha que interessante essa pergunta dele. Você mora com seus pais? Olha a entrevista. Você mora com seus pais? Moro. Você se dá bem com seus pais? Seus pais são separados? Ou seja, quando a gente te catar, alguém vai atrás de você? Vai dar trabalho pra gente? É. Como é fácil? E teve uma outra que o cara foi pela internet, não foi presencial. Aí já tô pulando para uma outra mineira também. Achou a menina no Facebook. Você quer ser modelo mais uma vez, né? Essa besteira. A moça que não tem o perfil de modelo, uma moça bonita, mas não tem o perfil de modelo, né? Isso é uma profissão regulamentada, você tem que ter, né, certas proporções, né? Uma menina bonita não necessariamente pode ser modelo. Sim. Ele falou, eu vou te mandar um dinheiro daqui. Ele estava na Bahia, Salvador. Daqui de Salvador, vou te mandar um dinheiro para você fazer toda a triagem sanguínea sua. Eu preciso do seu sangue completo, eu preciso do histórico médico todo. Tem câncer na família, tudo. Aquela dinheirama que o cara mandou para ela, porque é exame caro, para fazer. E a próxima é a passagem. Ela chegou aí para o aeroporto de uma outra cidade, que ela era de uma cidade tão pequena que ela teve que pegar um ônibus para chegar lá no aeroporto. De repente, um parente. Tem gente que. Essa não é essa que volta, é o santo. Porque se ela tivesse embarcado para Salvador, primeiro que Salvador não ia esquentar. Ela estava, eu acho que ela já ia pular. Eu acho, porque ele estava falando de Turquia, Itália e Espanha. A rotinha aí do tráfico, né, principalmente. Então, esses são os casos que estão no canal. Então, a minha pergunta é, se você quiser ver o caso todo, em primeira pessoa, da depoente, as cartas estão passando aqui para vocês, que final deu, como é que essas meninas conseguiram escapar, que realmente foi por sorte, foi sorte. Você acha que nesse caso, quem são essas duas, qual seria o final dessas duas meninas? Hipoteticamente, né? Olha, tudo indica que é para tráfico de órgãos humanos. Porque se você pede exame de sanguíneo, caso de doença na família, você faz o levantamento todo e tipo sanguíneo, faz vários exames, muito provavelmente, nessa história aí de querer ser modelo, está por trás, tudo indica, que é um caso de tráfico de órgãos humanos. Quem garante? Você vai lá para outro país, confisca o seu documento, você sofre uma pressão física e psicológica, perde a sua liberdade de locomoção, você fica totalmente vulnerável, te leva para uma clínica, te dá uma anestesia, acabou. Acabou clínica clandestina, né? Está acontecendo muito hoje em dia. Né? Então as pessoas têm que estar super atentas a esses tipos de proposta, que é uma proposta de uma vantagem, uma proposta de um mundo ilusório, de conforto, você vai ser modelo. Por trás disso está acontecendo um grave crime. Então nós temos que levar informação, esclarecimento, o seu canal tem um papel fundamental para que esse tipo de coisa não aconteça. E hoje tem a internet, a rede social, a pessoa coloca uma foto lá, eu sou homem, vou lá e coloco uma foto de mulher, uma mulher bonita, né? Um homem coloca uma foto de mulher, troca a identidade da pessoa, e as pessoas caem naquelas histórias ali. Então tem que ter um certo tipo de regulação, um dia, acredito que terá um certo tipo de regulação social, porque está tendo muitos crimes. O tráfico humano sempre existiu, mas crime, não só do tráfico humano, migrou fortemente para mim a plataforma aqui nos últimos 10, 15 anos. Tá aqui, em apps de idiomas, gratuitos de idiomas, antro de golpista, salas de jogos, você entra para aprender xadrez, ou para jogar xadrez com um chinês, você vai ser um rim. Isso aqui não é exagero. Não é brincadeira mais. Essa moça aqui, ó, a outra mineira, que estava falando com o rapaz de Salvador, ela estava no Facebook procurando um namorado, né? Eles estudam a vítima. Então, quanto menos vulnerável, quanto menos ingênua você for, eles não vão perder o tempo com você, não, amiga. Eles não vão perder o tempo com você. Eles têm que andar, têm que pular. Viu que bateu ali, que você é mais esperta? Eles vão pular para a próxima, mas pararam nessa aqui. Né? Ela foi menos precavida, coitada. E supostamente, olha isso aqui, Fernando. Ela
não sabia que foi uma quase vítima de tráfico até assistir a outra mineira no canal 8 anos depois. Ela assistiu a menina lá do relógio, do cara do relógio. Ela falou, peraí, não, mas sou eu, isso tudo tá batendo, né? Aí que ela foi entender, as pessoas, as vítimas não se reconhecem enquanto vítimas, nem vítimas em potencial. Elas acham que estão arrasando aqui na rede, que o tal do militar americano tá dando bola para elas. Amiga, não existe, aquele cara não existe. Existe um criminoso por trás, né? Isso depende do crime. Tem muito tal do golpe, que é um golpe só, que é somente um estelionato, que é o tal do golpe da Nigéria, o golpe da mala no Galeão, da mala em Guarulhos, que é o cara sentado lá na Lan House da Nigéria, que manda um tal de um presente. Para tirar o presente, você tem que mandar mais. Eu nunca vi um presente, você tem que pagar. Ela tem que pagar pelo presente. Ah, mas gente, existe DAF. Confere, Fernando. Não. Isso aí de mandar dinheiro, não. Se você vai pagar a taxa de alguma coisa, hoje é GRU, Guia de Recolhimento da União. Então, não. Mas eu conheço um caso, na minha família, uma pessoa com curso superior, mulher, formada em Direito, caiu num golpe desse aí, conheceu um cara na internet, um homem, ela estava carente, conheceu no Facebook, rede social, tal. Não sei como ele convenceu ela a depositar um dinheiro na conta dele para ele ir ao encontro dela, porque ela mora numa capital do Brasil e ele morava, ela mora aqui no Sudeste e ele lá no Nordeste. Aí aquele papo vai, papo vem, tal, mas para eu pegar um avião agora não dá, eu tô um pouco apertado nesse momento. Ela depositou o dinheiro na conta dele e ela tá esperando ele até hoje. Até hoje. E vai falar com ela que ele não existe, você apanha. Então, assim, não, mas depois ela caiu na real e viu que ela foi induzida a erro, caso de estelionato. Mas é assim, na hora que a pessoa chegou no ato de depositar um valor em dinheiro na conta da outra pessoa, como assim? Se a pessoa não está vindo até você e não tem dinheiro para o transporte, é porque a situação não é boa. Daí você já tem que eliminar logo. Então, muito cuidado com rede social, tem que ter muito cuidado. E uma coisa importante também para dizer, Dani, com esse protocolo de Palermo, da ONU, as pessoas vítimas de tráfico humano, elas passam a ter direitos no país onde elas estão. Ela não pode ser deportada, ela tem possibilidade de ficar no país onde ela está, ela tem direito à assistência médica e psicológica, ela pode ter reparação financeira pelo dano causado a ela. Então, a pessoa passa a ter direitos, entendeu? Isso eu acho que é um dado importante, porque a pessoa, quando você está em outro país, está em um país estrangeiro, muitas vezes você tem direito a não ter direitos lá. Gente, nós que estamos em situação regular aqui, eu, por exemplo, não é uma vida fácil. Você não está no seu país, mesmo regulamentado, sou cidadã hoje, ainda assim você corta um dobrado, triplicado, para você conseguir fazer um telefonema simples, às vezes, utilizar um serviço. Imagina um SOS, né? Nós já tiramos uma menina aqui de um cárcere privado que ela não sabia gritar, em turco, ela não queria falar, ela não queria mostrar que não era daqui, com medo de ser violentada. Acabou que sobrou aí na minha mão e da polícia turca, que foi maravilhosa e tirou a moça de lá. Fernando, mais alguma coisa que você queria acrescentar para você terminar com prevenção, profilaxia? Como é que a gente pode ficar blindadão, bonitão, para não ser vítima? A prevenção é cuidado com propostas sedutoras, cuidado com desconhecidos, cuidado com internet, rede social, essa identificação das pessoas. Eu sei que grande parte das pessoas no mundo hoje, com a pandemia, estão sofrendo com desemprego, com desafio financeiro. Propostas que tragam facilidades, muitas das vezes, na maioria das vezes, aliás, é uma armadilha. Cuide da sua criança, do seu filho, do seu sobrinho,
ou até mesmo um filho de um amigo, do vizinho, que você está vendo ali, vê que a criança está sozinha, ajude a olhar, proteja as crianças. As mulheres brasileiras são visadas. Eu conheci um inglês, Dani, logo após a Copa do Mundo, quando eu fiz uma viagem, eu viajo muito a trabalho, e esse inglês ele veio trabalhar na Copa do Mundo no Rio de Janeiro, sediado lá como jornalista e tal. Ele viu as brasileiras e ele falou: Fernando, eu optei por ficar no Brasil, porque as mulheres brasileiras são bonitas, são diferentes. A mulher brasileira ela é desenhada. Aí ele falou: a inglesa não é reta. Então, o turista, o estrangeiro, eles adoram as brasileiras, porque o Brasil tem a branca, tem a mulata, tem a negra, é uma miscigenação muito grande, e a mulher brasileira é muito bonita e assediada, cuidado com isso. E queria também trazer uma última definição, porque tem um contrabando, um contrabando de pessoas. Isso acontece muito com os coiotes na fronteira com os Estados Unidos, que ajudam as pessoas a entrarem nos Estados Unidos ilegalmente. Isso não é tráfico de pessoas. Isso seria tipo um contrabando de pessoas. Quando você paga o coiote, então você paga a pessoa para te ajudar a atravessar a fronteira e você entrar lá no país. No caso dos Estados Unidos, que é um caso muito divulgado e tal, isso aí não é tráfico de humanos, porque quando a pessoa chega nos Estados Unidos, por exemplo, ela faz o que quer, vai onde que quer, trabalha onde que quer, ela é livre, ela é livre. No caso de tráfico de humanos, não. Ou você vai ser escravizado sexualmente, ou vai ser escravizado com trabalho forçado, ou vai ser vítima de tráfico de órgão humano, ou vai ser uma criança vítima de uma adoção ilegal, por exemplo. Então, é importante a gente ter essas definições, não cair nesses casos de proposta com facilidades, que atrás da facilidade vem uma dificuldade. Ir embora do país, ir para outro país, muito cuidado, só com uma proposta muito concreta de trabalho, de estudo, tudo documentado, tudo legalizado. Se parece bom demais para ser verdade? Geralmente né? Olha, pessoal, então, bastante cuidado. Você que tem menores, cuidado, tá? Hoje em dia tem, né, muitas mães, muitos pais ou tutores acreditam que os filhos já têm uma certa idade aí, 13, 14, 15 anos, 16, 17, eles ainda são menores, eles são sua responsabilidade. Isso é uma opinião minha, né? Enquanto mãe, enquanto professora, enquanto jornalista aqui. Isso é uma opinião minha. Você é responsável por aquela criança, até os 17 anos, certo? Então, vamos tutelar de uma maneira bem firme, porque depois fica chorando as pitangas para o meio do caminho. Ah, mas eu quis ceder a liberdade de Paulinho. Paulinho não sabe o que é melhor. Paulinho é um desajuizado de 15 anos. O que uma criança de 15 anos tem na cabeça? Besteira, cio. Faz parte do ser humano. Desculpa falar assim, mas isso faz parte do corpo humano. Aquilo não significa sabedoria. Ele não sabe de nada. Nem a Marcinha de 15 anos sabe alguma coisa. Nem de 16. Não sabe. Você tem que saber por elas. É por isso que você existe, mãe e pai. É por isso que vocês existem. Avó, avô, tia que está cuidando dessas crianças. É para isso que você existe. Não quero saber se ela tem um corpo formado, se ela periga para o meio da rua. Ela ainda é responsabilidade sua. Eu sou meio ortodoxa a respeito disso. Eu sou meio sargentona mesmo. É assim, eu acho que tem que ser assim. É responsabilidade minha de mais ninguém. Você está certa, Dani. E outra coisa, todos nós temos poder. O indivíduo, o Estado e a sociedade. Você tem poder porque você é responsável até pelo corpo do seu filho, que ele pode ser violentado. Se você não o proteger, ele pode ser violentado. E tem casos até muitos casos de estupro que começa dentro da própria família. Então, você tem tanto poder que você influencia lá no corpo da outra pessoa. Eu tenho uma filha. A minha filha hoje tem 29 anos de idade, mas até hoje eu tenho esse sentimento de proteção que você nunca perde. Então, quando a criança é pequena, você pode... Eu tomei muita chinelada. Então, assim, eu estou dando um exemplo a grosso modo. Mas casos de estupro, pessoa vulnerável. Então, todos nós temos
parcela de poder, e poder sobre a outra pessoa. Então, nós temos que ter limites no exercício do poder. Está aí casos de assédio, de estupro. As mulheres no Brasil são muito assediadas no trabalho, pelos empregadores, pelos patrões, pelo chefe. Então, tem que ter os limites e nós temos que assumir as nossas responsabilidades, porque nós temos tanto poder que a gente pode até incidir sobre o corpo de outra pessoa. Então, nós temos que ter esse equilíbrio e limites e cuidados. Isso aí. Olha, Fernando, muito obrigada. Foi muito enriquecedor. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Pessoal, vocês já sabem, né? Like para subir esse vídeo. Precisamos desse tipo de material aí para fora. Deixar as redes sociais aqui do Fernando, Instagram principalmente, que ele está muito ativo lá. Isso aí, um profissional que vale a pena acompanhar e tirar suas dúvidas. Ele faz várias postagens, lives com pessoas muito interessantes, com temas mais interessantes ainda. Vale a pena checar lá, gente. Muito obrigada pelo seu serviço, muito obrigada pelo seu empenho, sua dedicação. Eu vejo que você, me parece que você faz isso com muito amor, né? Que você dedicou uma vida inteira aí ao serviço da Polícia Federal e, para mim, enquanto brasileira, mesmo morando há 20 anos na Turquia, é um enorme orgulho. Meu quase conterrâneo aí, mineiro também, me enche de orgulho. Muito obrigada. Eu que agradeço e tudo realmente que eu faço com dedicação e prazer. Tenho várias experiências na vida, desenvolvi outras atividades profissionais também, mas esse papel que você faz de informar, trazer informação, é fundamental. Muito prazer, obrigado pelo convite. Então, tá bom, pessoal, no Mais Gerais, até a próxima entrevista. Nós temos, infelizmente, mais um caso de tráfico saindo aí entra o policial, sai o tráfico. Mais um caso, rindo de nervoso, né? Mais um caso chegando pra gente aí. Eu vou dar um hiatozinho, vou entrar de férias, mas eu tô voltando semana que vem. Na semana que vem eu tô de férias, mas na outra semana voltamos com a programação normal aqui no canal, porque precisamos de uma férias, né, Fernando? Quando foi a última vez que você tirou férias? Olha, foi no início do ano. 10 dias. 8 dias. Tô pior ainda. 8 dias de férias. Aguenta firme aí que a gente tá voltando, tá? Pessoal, então tá. Boa noite, boa tarde, bom dia, se você é de bom dia. Tchau, tchau.